Bom dia, Bom dia, tudo bem, Wesley? tudo jóia. Então tá joia. Então vamos começar a nossa aulinha. Deixa eu ver aqui. Comecemos a nossa aula de hoje, a última, né? Bom, pessoal, bom dia. Na aula de hoje a gente termina. Nossa aula hoje é bem mais curtinha, né? Acho que vai ser só os primeiros 40 minutos mesmo, porque a gente só tem dois tópicos para a gente poder finalizar a nossa matéria. E logo após, né, lá na próxima aula, melhor dizendo, na quinta-feira, a gente vai ter aquela aulinha de revisão baseada na prova, né? Numa prova antiga minha, tá? Eu vou disponibilizar essa prova para vocês. Bom dia, Tati. Vou disponibilizar essa prova para vocês, tá? E eu acho que essa prova vai ser legal porque vai ser uma forma de vocês saberem também como é que vocês estão na matéria, né? É uma prova antiga minha, que eu já apliquei já há algum tempo, e aí a gente vai fazer uma revisão em cima dela, a gente vai discutir questão por questão, tá? Eu acho que aí a nossa revisão fica mais norteada, né? Eu acho que fica melhor. Então, eu vou disponibilizar essa prova para vocês, tá? Recomendo que vocês a façam para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, porque se vocês não tiverem dúvida, né, não tem revisão. Então, seria bom vocês fazerem a prova. Feito isso, todas as notas já foram devidamente lançadas, né, desde semana passada. Caso haja alguma incongruência, qualquer problema, entrem em contato comigo, tá? Para que vocês possam, para que eu possa verificar a situação, tá? E aí hoje, né, a gente finaliza a nossa matéria. Primeiramente, tem alguma dúvida, gente, a respeito da última aula, das últimas aulas? Não? Não, Então, beleza. Então, hoje a gente finaliza a nossa matéria falando um pouquinho a respeito da suspensão do processo de execução e da extinção do processo de execução. Finalmente, né? Tudo tem um fim e nós chegamos ao fim da nossa matéria gigante. Bom, a suspensão da execução, gente, ela pode se dar em alguns casos. Esses casos estão listados lá no artigo 921 e são as seguintes situações. Por exemplo, no caso das hipóteses dos artigos 313 e 315 do Código de Processo Civil no que couber. A gente estudou essa parte de suspensão do processo, de forma geral, quando a gente estudou o processo de conhecimento, lá em Processo Civil 1. E aí nós estudamos o artigo 313, que trata a respeito da suspensão do processo, né, em algumas hipóteses, por exemplo, pela morte, pela perda de capacidade processual de qualquer das partes, ou de seus representantes ou procuradores, por convenção das partes, porque uma das partes arguiu impedimento ou suspeição do juiz, né, pela admissão de incidentes de resolução de demandas repetitivas, se a sentença de mérito depender de algum outro processo, né, de julgamento de outra causa, ou tiver que ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de uma determinada prova, se for um motivo de força maior, se as partes discutirem também em juízo alguma questão referente a procedimento do Tribunal Marítimo, e aí vocês vão estudar, inclusive comigo, no semestre que vem, um procedimento do Tribunal Marítimo, na verdade, não propriamente do Tribunal Marítimo, mas um procedimento especial de direito marítimo. Se por um acaso, gente, alguma das partes ali, né, se a advogada se tornar mãe, tá? Durante aí o trâmite de algum processo, e ela for a única advogada da causa, inclusive por meio de adoção, tá? Ou se o advogado da causa, também sendo o único advogado da causa, se tornar pai. Também é possível aí a suspensão do processo, tá? Então são essas hipóteses e o artigo 315, ele fala a respeito da verificação de fato delituoso, por exemplo, a apuração de uma conduta na esfera penal que influencia diretamente na esfera civil. E aí nesse sentido também o processo ele teria a sua suspensão, tá?
pelo prazo máximo aí de 1 ano. Então, são essas hipóteses que a gente já havia tratado delas quando a gente estudou o processo de conhecimento, então não são desconhecidas de vocês. Isso se aplica também ao processo de execução, embora isso esteja lá na parte de processo de conhecimento, a gente sabe que as regras do processo de conhecimento, elas são regras gerais e elas acabam sendo incluídas onde couber também aí dentro do processo de execução, né? Então, isso não é uma surpresa para vocês e por isso a gente trata aí do artigo 313 e do artigo 315, tá? Mas a gente tem situações específicas também do processo de execução que vão acabar acarretando aí a suspensão do processo de execução. Por exemplo, o processo de execução ele pode ser suspenso no todo ou em parte. Se os embargos eles forem recebidos no efeito suspensivo. A gente já estudou na última aula que, excepcionalmente, a gente sabe que os embargos não têm efeito suspensivo. Entretanto, excepcionalmente, se o executado, que é o embargante, requerer, demonstrando ali, né, dentro da sua petição, algum requisito de tutela provisória, e aí eu expliquei para vocês na última aula que nós temos dentro das tutelas provisórias 2 tutelas, a tutela de evidência e as tutelas de urgência, que vocês vão estudar comigo no semestre que vem. A Tati já está estudando comigo, né? Mas vocês vão estudar comigo no semestre que vem, tá? E aí o que acontece? Se, por exemplo, houver ali, né, algum requisito da tutela provisória e se também o embargante, que é o executado, oferecer um bem aí passível de penhora, caução, depósito, uma garantia idônea, é possível que o juiz ele suspenda o curso da execução, né? Suspenda aí os efeitos dessa execução, notadamente os atos de expropriação de bens, tá? Então, as penhoras são mantidas, essa suspensão ela não impede com que haja aí um reforço de penhora, uma ampliação de penhora, nada disso, mas existe essa possibilidade aí, então, da suspensão do processo de execução. E aqui está listado no artigo 921 essa hipótese, no todo ou em parte, se os embargos forem recebidos no efeito suspensivo. Ah, professora, por que no todo ou em parte? Depende da matéria dos embargos, né, gente? Se a matéria dos embargos tiver de ser respeito a todo o processo de execução, o processo de execução inteiro, ele suspende, né? Notadamente, principalmente aquela parte do efeito suspensivo. Se aplicar apenas uma parte do processo de execução, ele suspende em parte e prossegue naquilo que os embargos, eles não conseguirem abarcar, tá? Também haverá aí a suspensão do processo de execução se o executado não possuir bens penhoráveis. E eu vou falar para vocês que essa é a principal hipótese que a gente tem aí de suspensão do processo de execução. É o que mais acontece, gente. Infelizmente, tá? E aí, nesse caso, como é que é o trâmite do processo? Eu já havia falado isso para vocês algumas vezes, mas expliquei para vocês que nesse momento que a gente teria, né, uma ideia do que realmente saberia de fato o que realmente é. O que acontece, gente? Pessoa teve os bens penhorados, os bens foram a leilão, tá? E nessa situação, tudo bem, né? Porque nessa situação existe ainda a possibilidade desses bens serem arrematados ou mesmo da adjudicação desses bens. Mas existem determinadas, né, situações em que a pessoa não tem nada no nome dela, tá? O oficial de justiça faz a diligência no domicílio dela, só localiza os bens que guarnecem a residência. A gente já sabe que nesse caso o oficial de justiça vai lavrar uma certidão, não é isso? Listando todos os bens que estão lá e nomeando o próprio executado como sendo depositário dos bens. Faz uma diligência na conta bancária da pessoa, a pessoa não tem dinheiro nenhum. Não tem carro, não tem imóvel, gente. Não tem nada, 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 tá? Não tem nenhum bem. Nesse caso, então, o processo ele vai ficar tramitando sem motivo, sem razão? Depende. O que vai acontecer nesse momento, gente? Nesse momento, se não for encontrado bens passíveis de penhora, tá? O juiz vai determinar a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano. E durante esse período, o prazo prescricional, ele
permanece suspenso, tá? Então, não localizou nada no nome do executado, o executado não tem onde cair morto, tá? O que o juiz vai verificar, então? Vai analisar aquela situação e vai determinar a suspensão do processo por 1 ano. Durante esse período de suspensão, gente, a prescrição não está contando, tá? Ela também está suspensa, ok? Aí o que acontece? Passado esse prazo máximo aí de 1 ano, tá? Sem que seja localizado o executado para poder indicar bens passíveis de penhora ou que sejam localizados outros bens passíveis de penhora, né? Sem que tenha sido localizado nada no nome do executado, o que vai acontecer é o seguinte: o juiz vai então determinar o arquivamento dos autos, tá? Então, passou esse prazo de suspensão de 1 ano, continua sem ter achado nada no nome do executado. Então, nessa situação aí, o juiz vai determinar o arquivamento desse processo, tá? E aí, o que vai acontecer, gente? Quando os autos, né, eles são arquivados, nessa situação, nessa hipótese de que não é achado absolutamente nada no nome do executado, começa a contar a prescrição intercorrente. Professora, se por um acaso achar alguma coisa no nome do executado, pode desarquivar o processo? Pode. Não só pode, como deve, né? Aí vai ser a quinta maravilha do mundo, vai ser tudo de bom, vai ser tudo maravilhoso, porque aí você desarquiva o processo, aponta qual que é o bem passível de penhora, o bem é penhorado, avaliado, e é possível fazer a expropriação desse bem, tá? Mas se não for essa situação, e isso acontece em muitos casos, gente, né? O processo fica arquivado e aí, quando ele é arquivado, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Professora, como que é que eu vou saber qual que é este prazo? Simples. Todos os prazos prescricionais estão no artigo 205 e 206 do Código de Processo Civil. Ó, do Código Civil, tá, gente? Desculpa. Do Código Civil, tá? Então é só vocês irem lá no Código Civil, né? Vai lá no artigo 205 e 206 que todos os prazos prescricionais estão lá. Inclusive, eu já havia falado para vocês que se não tiver lá no artigo 205 e 206 é porque não é prazo prescricional. Provavelmente é um prazo decadencial, tá? Mas sendo um prazo prescricional, certamente estará lá no artigo 205 e no artigo 206. Então, percebam, gente, o Código de Processo Civil, ele só aponta que essa prescrição intercorrente, ela vai correr. Mas ele não aponta qual é o prazo da prescrição. Para eu saber o prazo da prescrição, eu vou no artigo 205 e 206 do Código Civil, verifico qual que é a obrigação e aí eu consigo descobrir qual que é o prazo da prescrição, tá? E aí começa a contar, então, essa prescrição no curso do processo. Tá? É a pior situação que pode acontecer para o exequente. Né? Para o executado é a melhor de todas, porque depois de passado o prazo da prescrição, a obrigação ela não tem mais como ser cobrada, né, gente? A obrigação prescrita é apenas uma obrigação natural, então ela não é mais exigível. E aí, então, em virtude da prescrição, o processo de execução ele será extinto, tá? Então, eu terei a extinção do processo de execução em virtude da prescrição, tá? É a pior situação de todas. Vou falar para vocês que eu já presenciei, né? Que isso acontecesse, tá? Que isso, assim, várias vezes o acontecimento disso. Durante o tempo que eu fiz estágio no Conselho Regional de Enfermagem, eu trabalhava com processo de execução fiscal contra enfermeiro, contra auxiliar de enfermagem, contra esses profissionais, né, que ficavam sem pagar anuidades, tá? Técnico de enfermagem, então ficava sem pagar anuidade, o Corém, ele ingressava com esse processo de execução fiscal. E aí o que acontecia? Em várias situações, o oficial de justiça ele ia até a casa do executado e não achava nada, né? Não tinha nada. Voltava o Bacenjude com centavos na conta, tá? Não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada. Então, o que acontecia? O processo ficava aí, né? Na época, suspenso, tá? Pelo prazo aí de 1 ano, não corria prescrição. Aí, se acontecesse alguma coisa, se a gente tivesse alguma notícia de algum bem, a gente peticionava,
né? Se não, depois desse prazo, o processo era arquivado. Se a gente tivesse alguma notícia, a gente peticionava, tá? Mas o que acontecia na grande maioria dos casos era acontecer a prescrição intercorrente. E aí, professora, decorreu o prazo aí, né, prescricional, a obrigação ela já prescreveu. Nessa situação, o que é que pode ser feito aí, então, para que o juiz ele sentencie agora extinguindo esse processo com resolução do mérito em virtude da prescrição? O que é que pode acontecer nesse caso? O juiz, você sabe muito bem, ele pode, né, se manifestar de ofício a respeito da prescrição. Isso não é uma novidade para vocês, né? Mas o que acontece é o seguinte: o que ele pode fazer, o que é feito geralmente é o próprio executado peticionar, né? Dizendo que aconteceu a prescrição, tá? Nesse caso, então, o juiz ele abre vista para o exequente se manifestar a respeito daquela petição do executado, ou ele verificando que aconteceu a prescrição, ele intima as partes para poder se manifestarem, e após a manifestação das partes, se de fato tiver acontecido a prescrição, ele vai extinguir o processo com resolução do mérito em virtude da prescrição. E aí não há mais nada a se fazer senão chorar. Não é isso? Não tem mais o que fazer, gente. Infelizmente, tá? A execução, o processo de execução acaba aqui, né? Não tem mais o que ser feito, tá? Infelizmente, já era, né? E aí tem um prazo, o artigo 921, o parágrafo 5º, ele diz que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição de que trata, né, o parágrafo 4º do artigo 921, né, a prescrição intercorrente, tá? E extinguir o processo. Ou ele vai ser demandado pelo executado, pelo exequente não, né, gente? Claro que não, né? Mas pode? Pode, hipoteticamente sim, né? Mas o exequente não vai falar assim, olha, excelência, o processo que eu estou movendo contra o executado prescreveu, tá? A obrigação prescreveu, então pode aí extinguir. Ele não vai fazer isso, né, gente? Ou o juiz vai se manifestar de ofício, depois de ouvir as partes, tá? Vai intimar as partes para poder se manifestar a respeito da prescrição intercorrente, vai extinguir o processo, ou então ele vai ser demandado pelo executado, tá? É o que vai acontecer, né? É o que acontece na grande maioria dos casos, tá? E aí, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então, ótimo. Também, gente, pode acontecer aí a suspensão do processo, tá? Se por um acaso, né, a alienação dos bens penhorados não for realizada porque não tem ninguém interessado naqueles bens, então aconteceu aí o primeiro leilão, ninguém quis arrematar aqueles bens. Os bens foram a um segundo leilão e também não houve ninguém interessado em arrematar aqueles bens. Nesse caso, então, também pode suspender o processo de execução, sim, se por um acaso, depois dessa hipótese, não haver ninguém, né, que queira arrematar aqueles bens, o exequente também não quiser adjudicá-los, porque a gente já havia falado isso, né, gente? A adjudicação, ela é, em primeiro lugar, o melhor de tudo para o executado. Nem sempre ela é tão boa assim para o exequente, tá? O bem tem que ser interessante para o exequente, e nem sempre o bem ele é interessante. Ocorre o seguinte: você leva esse bem para um leilão. Tem o primeiro leilão, ninguém quer. Tem o segundo leilão, ninguém quer. Você vai ficar como? Você prefere que suspenda o processo de execução e você corra atrás de outros bens? Ou você, né, assim, você prefere que você correr atrás de outros bens? Você prefere que suspenda o processo de execução porque não há outros bens passíveis de penhora? Ou você prefere, em último caso, adjudicar esses bens? Ah, eu prefiro adjudicar. Ótimo, é uma possibilidade muito boa nessa situação, tá? Ah, não, eu prefiro que suspenda o processo de execução enquanto eu diligencio a respeito de outros bens passíveis de penhora. Beleza, tá? Beleza. Existe essa possibilidade. Só que saiba que se não houver outros bens passíveis de penhora, né? Existe aí a grande possibilidade do processo acabar, né, sendo atingido também pela prescrição intercorrente. Essa é uma situação, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Não existem outros bens, enfim, né? Então, às vezes a adjudicação nesse caso ela é muito melhor, tá? Mas é possível então a suspensão, tá? Durante esse lapso temporal aí de esses bens serem levados a leilão, não haver ninguém interessado em relação a esses bens, então e o exequente ele não querer
né? Se ele não quiser adjudicar esses bens, o processo de execução também será suspenso, tá? E também há a possibilidade aí da suspensão quando for concedido o parcelamento previsto lá no artigo 916. Nós falamos a respeito desse parcelamento, eu expliquei para vocês que quando o executado ele opta por esse parcelamento, obviamente ele está abrindo mão, tá? Dos embargos, né? Não tem condição dele fazer a proposta de parcelamento e oferecer os embargos ao mesmo tempo, não existe essa possibilidade, tá? É uma coisa ou outra, né? E aí, se por um acaso ele oferecer essa proposta de parcelamento, ele já paga 30% de entrada acrescido de honorários e custas e requer o parcelamento do restante em até 6 prestações, com juros de 1% e correção monetária. Né? A gente já havia falado a respeito desse parcelamento na última aula, a gente já havia falado há mais tempo e retomamos isso na última aula. Então, sempre que esse parcelamento for concedido, gente, haverá suspensão do processo de execução. Por óbvio, né? Não teria muita lógica o processo de execução tramitar durante o período aí em que a suspensão ela foi concedida. Seria um tanto quanto ilógico a gente ter a tramitação normal desse processo, inclusive com os atos de expropriação, né? Sendo que está havendo pagamento, tá? Então, sempre que for concedido aí o parcelamento tratado no artigo 916, o processo de execução ele fica suspenso. Beleza? Então, só retomando todas as hipóteses aí de suspensão do processo de execução, tá? Hipótese do artigo 313 e do artigo 315, tá? Quando os embargos à execução forem recebidos no efeito suspensivo, se o executado não possuir bens penhoráveis, que essa aí eu falei para vocês que é a pior hipótese, que aí tem a questão da prescrição intercorrente, suspende o processo por 1 ano, né? Passou o prazo de 1 ano, achou alguma coisa? Não. Não achou nada? Não. Não achei nada. Arquiva o processo provisoriamente, tá? E aí, nesse prazo do arquivamento, começa a contar a prescrição intercorrente, né? A pior das hipóteses, tá? Vai ter também a possibilidade desse processo ficar suspenso se, por um acaso, os bens não tiverem, os bens que foram penhorados não tiverem sido arrematados e se também o exequente não quiser adjudicar esses bens, e aí, nesse caso, também vai haver a suspensão do processo, tá? E nem indicar outros bens passíveis de penhora, então, vai ter a suspensão do processo, tá? E quando for concedido o parcelamento do artigo 916. 30% até 6 prestações, beleza? São essas as hipóteses. Professora, é possível também que o processo de execução ele seja suspenso por convenção das partes? Sim, é possível. Na verdade, o artigo 922 ele trata dessa hipótese, mas a bem da verdade, nem haveria necessidade do artigo 922 tratar dessa hipótese, porque o próprio artigo 313 já trata, né, da possibilidade da suspensão por convenção das partes, tá? Mas, né, o legislador ele quis ser mais incisivo e destacar que as partes elas podem convencionar sim a suspensão do processo de execução, tá? Professora, por que é que há essa possibilidade da convenção das partes? Vamos analisar aqui o direito que está sendo discutido, gente. Numa execução que está sendo discutida é o direito patrimonial, tá? Direito patrimonial é disponível ou indisponível? É disponível, não é verdade? Então, haveria a possibilidade das partes entrarem num acordo para que fosse suspensa a execução, por exemplo, até que houvesse o pagamento do débito? Sim. Vamos supor a seguinte situação. Suponhamos que a Tati está sendo executada pelo Wesley, tá? E aí, o que acontece é o seguinte, a Tati ela não tem dinheiro agora, mas a Tati, ela tá para poder receber um valor, tá? Ela sabe que tem uma situação que ela foi beneficiada, né? Um bolão, por exemplo, que ela participou, tá? E ela tem um dinheiro para poder receber. Ela vira para o Wesley e fala assim, olha, Wesley, o negócio é o seguinte, eu tenho um dinheiro para poder receber e aí eu queria convencionar com você a gente suspender esse processo de execução, o pagamento está previsto para tal data, eu queria olhar com você se seria possível a gente suspender o processo de execução aí até tal data, por exemplo, daqui a 2 meses. É possível que isso aconteça?
Sim, é possível. O direito é disponível, gente. Então, as partes elas podem convencionar aí a suspensão do processo de execução, tá? E aí, no caso, né, as partes normalmente elas fazem uma petição, tá? Conjunta, ou então a Tati, ela demanda no processo, já previamente combinado com o Wesley, o juiz vai dar vista dos autos ao Wesley, referente à petição que a Tati juntou lá no processo através do advogado dela, e aí convencionam então a suspensão do processo até que seja cumprida voluntariamente aquela obrigação, tá? Isso é plenamente possível. Plenamente possível, eu já vi isso acontecer em algumas situações, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma outra situação, tá? O código, ele prevê o parcelamento do débito em até 6 prestações. Mas vamos supor que a Tati, ela só não tem esse dinheiro para receber, não tem nada. Mas ela pode pagar essa execução em 50 prestações. Tá? O Wesley avalia e fala assim, olha, é melhor eu receber em 50 prestações do que eu não receber. Então, eles vão convencionar a suspensão do processo de execução até que haja o cumprimento da obrigação, tá? Daí, a 50 meses, né, que vai haver a extinção do processo de execução. É possível isso? Sim, plenamente possível. O direito tratado é disponível, gente, tá? É possível que isso aconteça. Beleza? E aí, gente, fim do prazo, né, se houver o cumprimento da obrigação, ok, extinção do processo. Se não houver o cumprimento da obrigação, a execução ela retoma o seu curso, tá? Normalmente. Durante esse período de suspensão da execução, gente, não vão ser praticados atos processuais, tá? Só em situações assim urgentes. Caso, por exemplo, da arguição de impedimento ou de suspeição, ou se for uma providência urgente que tem que ser tomada durante o período de suspensão do processo. Caso contrário, o processo ele fica suspenso e nada acontece, tá? Nada acontece. Bom, alguma dúvida, queridos? Tranquilo? Então, Tranquilo. beleza, vamos finalizar então com a extinção do processo de execução, né? Que não é também nada do outro mundo. As hipóteses, elas estão tratadas no artigo 924 e elas seguem basicamente tudo que nós já estudamos até hoje. Elas são bem intuitivas, bem lógicas, né? Primeira hipótese, gente, petição inicial for indeferida, tá? Petição inicial ela não veio acompanhada do título executivo. Juiz determinou a emenda da petição inicial. O exequente não emendou a petição inicial. Deferiu, extinguiu o processo. Só que aí, nesse caso, a extinção do processo sem resolução do mérito, não é verdade? Porque o indeferimento da petição inicial traz aí uma extinção do processo sem resolução do mérito. O mérito não chega a ser julgado, né? A gente já havia estudado isso, inclusive, lá no processo de conhecimento, tá? Se por um acaso também a obrigação for satisfeita, haverá extinção do processo de execução. E eu já, inclusive, havia falado, sinalizado isso para vocês, né? Quando há o pagamento da obrigação, se a obrigação ela for satisfeita de forma integral, né, vai haver aí fatalmente a extinção do processo de execução. Não tem necessidade, não tem, né, assim, lógica de esse processo continuar, tá? A outra hipótese que a gente tem também é quando o executado ele obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida, tá? Suponhamos que o executado ele procura o exequente, tá? Executado e exequente. Quando a gente procura o advogado, gente, advogado só conversa com outro advogado, tá? Em relação à própria ética, né? A própria ética profissional. Então, se o executado tem advogado, e o exequente, obviamente, também tem, o advogado do executado conversa com o advogado do exequente, tá? Se não, executado conversa com o exequente. É a mesma coisa, o advogado, ele pode conversar com o exequente, o advogado do executado? Não, ele conversa com o advogado do exequente, tá? Vamos supor, então, pode ser as duas situações. O advogado do executado procurou o advogado do exequente ou o executado procurou o exequente, tá? E aí, houve uma proposta, então, gente, de transformar essa obrigação,
dentro desse processo de execução que está em trâmite, tá? Em uma novação. Houve a proposta, então, da constituição de uma nova obrigação visando aí substituir e extinguir a obrigação anterior, tá? E o exequente achou interessante fazer essa novação com o executado e eles fizeram essa novação. Nesse caso, gente, vai haver o processo a extinção do processo de execução? Certamente. Por que vai haver, então, essa extinção desse processo de execução? Porque o executado obteve, por um meio idôneo, que seria a novação, tá? A extinção ali da dívida, total da dívida. Na verdade, ele teve ali a extinção daquela obrigação, né, gente? A dívida em si permanece, tá? Mas vou dar um outro exemplo aqui para vocês, que se enquadra mais assim corretamente nesse inciso 3. Suponhamos que o exequente, ele perdoa o executado, tá? Ele concede o perdão da dívida, a remissão, né, gente, com 2 S's, que a gente sabe que a remissão com C cedilha é o pagamento, não é isso? E remissão com 2 S's é o perdão da dívida, tá? Então, se o executado conseguir o perdão da dívida, haverá extinção da obrigação e, obviamente, né, haverá extinção aí da dívida e, obviamente, haverá também a extinção do processo de execução, tá? Existe também a possibilidade do exequente renunciar ao crédito, tá? Se ele renunciar ao crédito que ele tem para poder receber, também haverá aí a extinção do processo de execução, ou quando acontecer a prescrição intercorrente, que a gente já havia falado lá em cima, que eu havia explicado para vocês, aquela prescrição que ocorre logo que passa aquele prazo, né, de suspensão do processo de 1 ano, aí o processo ele é reativado e se as partes não conseguirem indicar bens passíveis de penhora, se não houver nada em nome do executado, se não houver bens, aí nesse caso haverá então o arquivamento do processo e a gente começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. E aí, assim que acontecer, né, que esse prazo ele decorrer, a gente vai ter também a extinção do processo com resolução do mérito em virtude da prescrição, tá? E aí não há mais nada a ser feito, né? Infelizmente, aí o exequente, ele vai ficar a ver navios, tá? E aí, gente, a extinção, ela só vai produzir os seus efeitos quando ela for declarada por meio de sentença, tá? Então, mesmo que ela esteja certificada, por exemplo, a prescrição intercorrente, né, nos autos do processo, o juiz precisa de sentenciar para que ela produza seus efeitos, tá? Então, todas essas possibilidades de extinção que a gente estudou aqui agora, que estão listadas lá no artigo 924, elas só são possíveis após o juiz as declarar por meio de sentença, tá? Então, aí ela surte os seus efeitos. Alguma dúvida, meus queridos? Tranquilo? E aí, então, finalizamos nosso processo de execução, né, nossa matéria. Eu coloco uma dica para vocês aí, dica da professora. Se o processo de execução estiver suspenso, não serão praticados atos processuais. No entanto, o juiz ele pode praticar atos considerados urgentes, tá? E esse período de suspensão, né, em que o processo está suspenso, se, por exemplo, a gente tiver algum caso de arguição de impedimento ou de suspeição, isso tramita normalmente, mesmo durante o período de suspensão aí do processo, tá? Coloquei aí um exercíciozinho para vocês me dizerem qual que são os casos de suspensão da execução, de extinção da execução. E coloquei um casinho prático. Maria ajuizou a ação de execução por quantia certa em face de José. Ocorre que Maria se esqueceu de juntar o título executivo em sua petição. O juiz determinou a emenda da inicial, entretanto, Maria quedou-se inerte. Neste caso, o que vai acontecer, gente? A petição inicial vai ser indeferida e o processo será extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 924.1 do Código de Processo Civil, tá? Lá no início também eu coloco um desafio, perguntando para vocês se é possível a suspensão do processo por convenção das partes, e a gente viu que é plenamente possível, principalmente porque a gente está tratando aqui de direitos
disponíveis, né? É isso, meus queridos, tá? Foi um prazer, né? Mais uma vez dar aula para vocês esse semestre. A gente ainda tem aula na quinta. Na quinta a gente vai fazer a revisão, tá? Em cima da prova, né? Uma prova antiga que eu vou disponibilizar para vocês. Eu acho que é interessante vocês fazerem essa prova para que vocês possam se avaliar também, saber como é que vocês estão na matéria, o que vocês precisam de estudar na matéria também. Então, acho que é importante isso, tá? Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode me chamar no WhatsApp, tá? E semestre que vem a gente continua, né? Semestre que vem a gente tá junto aí em Processo Civil 4, uma vez por semana, tá? A gente vai ter a nossa aulinha e vamos seguir, né, em frente juntos, viu, meus queridos? Eu que agradeço a vocês, tá? O carinho e o comprometimento de vocês todas, né, em todas as aulas, tá? A gente agradece, Alberto. Então, muito obrigada, meus queridos. Na quinta-feira, então, obrigada, Tati. Na quinta-feira, a gente vai fazer essa revisão. Eu vou disponibilizar a prova para vocês amanhã, tá? No SF Web, ela já vai estar disponível para vocês. Anotem as dúvidas de vocês, que eventualmente estejam fora, né, das questões da prova, para que a gente possa saná-las na quinta-feira, tá? E um beijo grande e até então quinta-feira. Estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá, gente? Um beijo.